Parte 3 da série Romanos, capítulo 8, versículo 19 e versículo 20 e versículo 21. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, escreve assim aos crentes de Roma: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo faz uma breve liga, um breve link entre a vida atual, a condição atual e espiritual daqueles que estão o lendo e de nós, como cristãos. Afinal, a epístola aos Romanos, todas as epístolas de Paulo têm serventia não somente para os crentes que primeiramente foram destinados, mas para todos aqueles que em todos os lugares e em todos os tempos creem nesse mesmo Cristo, creem neste mesmo escritor vindo da parte de Deus, a saber, o apóstolo Paulo. Isso que eu acabei de citar é o envelope da carta aos crentes de Corinto. Quando ele vai dizer quem são os destinatários da sua carta, ele aponta que todos os cristãos, todos aqueles que se identificam como sendo servos deste mesmo Jesus, devem ler e crer em suas epístolas. Não à toa o apóstolo Paulo também pede para que nas comunidades onde a sua carta seja lida e depois vieram a ser expostas, né? Foram motivos das pregações, foram base para as pregações dessas pequenas comunidades, que essas cartas, que estes livros fossem espalhados e lidos nas igrejas vizinhas também, para que não somente aqueles que primeiramente foram destinados, mas que toda a comunidade cristã tivesse acesso à literatura paulínea. Veja, Paulo liga esses crentes, nós como crentes, ao primeiro pecador, Adão, aquele que executou o pecado original, aquele que foi o agente da queda, da separação entre Deus e os homens. Sim, é bem verdade que quando ele diz que a natureza não está sujeita por conta da sua falha, afinal a natureza, a criação não pecou, mas ela está sujeita por causa daquele que primeiro a sujeitou. Podemos entender sim que seja Satanás, afinal ele foi o agente influenciador, ainda na figura da serpente, influenciou primeiramente Eva e depois essa convenceu o seu marido Adão. Ou podemos crer que ele simplesmente está falando do próprio Adão, porque Satanás nos tenta, mas não peca por nós. Essa é a primeira ponto e vírgula que eu preciso fazer aqui. Esse é o primeiro parênteses que eu preciso abrir. Queridos, nós não podemos culpar Satanás por tudo que acontece. Nem todas as tragédias estão ligadas a Satanás. Nem todas as infidelidades, nem todas as corrupções. Nós sabemos sim que ele é o mentor. E que todas as maldades que nascem no coração do homem, primeiro, originalmente, foram criadas nos laboratórios malignos. É a mente demoníaca de Satanás que processa todas essas coisas. Mas Satanás não tem pernas físicas, não tem braço. Satanás é um espírito. Quem opera o pecado que Satanás idealizou são os homens, são as mulheres. É o ser humano que fez com que a natureza ficasse agora nessa condição que está desde o primeiro pecado, sujeita. Ela está aflita, ela está pressionada por conta desse pecado, visto que o pecado do homem, e aqui eu faço mais um ponto e vírgula, mais aspas, mais um parênteses, para te dizer, o pecado do homem não foi apenas causador da briga entre Adão e Eva. Não foi o homem ter pecado, não foi a simples causa pela qual Caim já nasceu uma criança invejosa, problemática, a ponto de matar o seu irmão Abel. Não. O pecado de Adão não fez tão somente com que você perdesse a habilitação porque dirigiu muito acima da velocidade. O primeiro pecado, o pecado original do nosso primeiro pai, da nossa primeira mãe, não somente fizeram com que você perdesse o emprego porque roubou uma caneta na firma,
que você tivesse o seu casamento dividido, que vocês agora estejam separados porque você traiu sua esposa ou vice-versa. Não. O pecado de Adão e Eva fizeram uma separação tão violenta entre os homens e Deus que o cosmos foi abalado. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme e a expectação dela é tamanha que ela clama. Como é que nós ouvimos isso? Maremotos, terremotos prenunciam que a criação de Deus também foi abatida, também foi abalada por conta do pecado deste primeiro morador, Adão. Quando o Senhor Deus no Jardim do Éden vai descrever, ele vai, enfim, dar a Adão a sua pena, a sua punição por ter desobedecido e comido da árvore que o Senhor, do fruto que o Senhor havia proibido, o Senhor diz: maldita é a terra por sua causa, ó Adão. Então a terra entrou no pacote das punições de Deus, que puniu Eva com dores de parto, Adão com um trabalho doloroso, e a serpente, Satanás, foi punida rastejando e comendo pó todos os dias da sua vida, por todas as gerações. A natureza também entrou, ainda que, como o próprio Paulo diz, não por sua causa, ela não tem culpa, mas entrou, porque Adão foi, por assim dizer, chamado para ser o gestor da natureza. Lembra que Deus disse que era para ele subjugar os animais, dar nome aos bichos e comandar, controlar, ser realmente o gerente desta terra, desse patrimônio recém-criado. Adão deveria ser aquele que controlaria e seria o líder, o gerente principal desse ambiente aí criado tão somente para a glória de Deus. Mas devido ao pecado de Adão, a terra foi considerada maldita. Por isso ela geme e reclama. Vez ou outra, mata alguns dos filhos de Adão com suas tragédias, que chamamos de naturais porque a palavra é oriunda da palavra natureza. Mas não tem nada de natural aquilo que foi criado para a glória de Deus e para o regalo dos homens, para a alegria dos homens, para dar prazer e servir aos homens, a natureza, vez ou outra matar os seres humanos. E esse é um reflexo da expectação que a natureza sente, a angústia que ela sente, porque ela em si é maldita, porque ela recebeu, e cada dia que as pessoas nascem, e cada dia que as pessoas pecam e erram, ela recebe a punição juntamente com esses pecados que ela não tem a menor culpa. O apóstolo Paulo fala da natureza como se fosse uma pessoa, mas entenda que ele não está dando voz a esse antigo dizer, a mãe natureza, o espírito da natureza, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que naturalmente, consequentemente aos pecados do homem, o lugar onde o homem habita, onde o homem mora, o planeta Terra, ele acaba se tornando testemunha, se tornando cúmplice dos pecados dos homens. Este lugar que foi criado para ser perfeito agora está longe disso. Por conta do pecado do homem, a sua cúmplice, a sua amiga íntima, tornou-se parte da sua falha, e a natureza está gemendo, está reclamando, está clamando a Deus para que os filhos de Deus se manifestem, para que os predestinados, aqueles que haveriam de ser salvos, fossem e sejam salvos, para que o dia da glória do Senhor não demore mais, para que ela, assim como nós, sejamos restaurados e a natureza volte a ser perfeita, que a criação seja, enfim, perfeita como Deus planejou que ela fosse. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui no versículo 21 ele está ressaltando que ele mesmo já iniciou no 19 e no 20. É o que eu acabei de dizer. A esperança da criação é essa. Por isso que ele usa a expressão no versículo seguinte, dores de parto. A natureza, a criação geme e está sentindo dores de parto até agora. Desde o Jardim do Éden, desde o capítulo 3 de Gênesis, que Moisés nos descreve a queda, onde o homem deseritou, onde o homem na marca do pênalti chutou para fora, onde o homem, tendo a oportunidade de demonstrar obediência, foi desobediente em essência. Desde ali, e a Bíblia vai tratar de 5, 6, 7 mil anos atrás, a natureza está gemendo com dores de parto. As mulheres que passaram por partos normais, parto normal, ou homens que acompanharam suas esposas, entendem, em tese, o que Paulo está dizendo. A natureza geme
com dores de parto, mas a ansiedade dela é para que no fim desse parto, ao se apresentar os filhos verdadeiros de Deus, ao Senhor descer e resgatar a sua igreja, ela também seja glorificada e receba agora aquilo que nasceu para ser, que ela seja aquilo que nasceu para ser, perfeita, e que sirva para servir aos homens e para a glória de Deus. A ansiedade da criação é essa. Essa é a expectativa que a natureza sente. O apóstolo Paulo está nos dizendo que a natureza, como uma mulher, às vésperas do nascimento do seu filho, está horrorizada com as dores. Ela está angustiada. O que ela está passando ali não é brincadeira, não. Mas a esperança que ela tem, assim como a mulher que dá à luz, tão logo a criança nasce, tão logo a criança sai, as dores cessam. E a angústia que ela sentia anteriormente é substituída por uma imensa alegria ao ver e ver que está saudável, ver que o seu filho está bem. Toda aquela dor que agora há pouco deixava essa mulher quase maluca na mesa de cirurgia, agora se transformou em alegria. É essa a esperança que a natureza tem. E nós, igualmente a natureza, somos criação, somos criaturas de Deus, temos, ou pelo menos em tese, deveríamos ter essa mesma expectação. O apóstolo Paulo conclui o raciocínio daquilo que eu, assim como eu concluí também na parte 2 dessa pequena série, dizendo que não há comparação, não dá para comparar. As angústias que passamos aqui, e o apóstolo Paulo, em essência, está se referindo à perseguição que os cristãos em seu tempo já sofriam, obviamente, ele foi vítima disso e morreu por isso. Essas angústias, que incluíam sofrimentos terrenos, doenças, perseguições, expoliações, desemprego, divórcios, por fim, prisões no nome de Cristo e, por fim, a morte no nome de Cristo, essas coisas não podem se comparar com a glória que há de vir. Foi assim que ele concluiu o raciocínio anterior, é assim que eu concluí também e inicio novamente, porque a Epístola aos Romanos tem por essência isso, e o capítulo 8 um pouco mais. Fala um pouco mais profundamente sobre a graça, a salvação e a certeza da salvação que temos por meio da graça. Salvação não para viver uma vida de luxo, não tem absolutamente nada a ver com prosperidade. O apóstolo Paulo não fala de cura de doenças no capítulo 8, ele fala inteiramente sobre salvação. A glória que nos foi reservada, que nos é preparada, que devemos aguardar ansiosamente, é extremamente maior e superior aos sofrimentos que passamos aqui. A natureza, embora esteja gemendo com dores de parto, também testemunhará isso. A criação sofre agora, mas tem esperança, porque assim que esse parto passar, assim que os filhos de Deus forem revelados e o Senhor por fim aparecer nas nuvens, o sofrimento angustiante que a criação sofre agora, amanhã, quando o Senhor vier, ela não sentirá mais. Essa esperança deve nortear a vida de todo cristão. Estamos sofrendo e a nossa angústia é de dor de parto, assim como a criação, assim como aquela mãe na mesa de cirurgia, ansiosa para que seu filho nasça, primeiro para vê-lo e segundo para ser liberto dessa dor terrível que está passando. Ela sabe que no fim vai ter a alegria de segurar essa criança saudável no colo. Eu sei. Nós devemos saber, termos isso como consciência. Está sofrendo? São dores de partos terríveis. Todos temos do que reclamar. A vida é dura para todo mundo. Há angústias, há perseguições, há desempregos, há doenças. Todas as nuances, todas as interfaces, todas as facetas do sofrimento estão disponíveis para o homem. Você pode escolher com o que chorar hoje. Você pode escolher qual dos seus problemas será o causador da sua tristeza pessoal no dia de hoje. São muitos problemas, são muitas dificuldades. Ainda que no Brasil o Estado é laico, não haja perseguição ferrenha como no tempo de Paulo. Há muitos sofrimentos. Você pode escolher por qual deles você vai chorar hoje. E amanhã haverão outros, e você vai resolvê-los e aparecerão outros. Mas estamos em ardente expectativa para que este parto passe. E por mais que dure horas, uma hora ele vai passar. Por mais que dure anos, por mais que dure décadas, por mais que dure uma vida, uma hora este sofrimento vai passar. No versículo 23, o apóstolo de Cristo nos diz assim: não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, em nossas intimidades, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Paulo está dizendo aqui da importância, e todo cristão tem que ter esse conhecimento, da importância do seu corpo. Não é à toa que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele vem com o mesmo corpo. É lógico que restaurado, deixando como prova da sua ressurreição de se tratar do mesmo Jesus, os furos nas mãos para convencer os apóstolos e para que ficasse registrado. Aquele mesmo homem que morreu na cruz, agora com o corpo glorificado, agora transformado, agora livre das feridas causadas pelo Império Romano. Aquele mesmo homem que morreu, que foi pendurado no madeiro e foi atravessado por uma lança, voltou. Não é uma alma penada, não é um fantasma, não é somente um espírito acima do bem e do mal que o inimigo, no caso o Império Romano, poderia causá-lo fisicamente. Não, mas o mesmo Jesus que viveu 30 e tantos anos aqui, morreu na cruz e ressuscitou. Por que ele usa a expressão primícia? Porque eram as primeiras coisas. Jesus foi o primeiro. Jesus foi a primícia de Deus. O primeiro a ressuscitar. O primeiro a ser glorificado. Nós agora temos a mesma expectativa de que um dia possamos voltar. Ele fez aquilo para ser o exemplo. Nós morreremos. E assim como ele voltaremos. Nossa esperança é essa. Estamos esperando a adoção. Como filhos legítimos, sim. Porque aquele que é adotado recebe todos os direitos dos seus irmãos adotivos. Ele vira herdeiro dos seus pais adotivos. Embora não sejamos por essência filhos de Deus, porque por natureza somos inimigos de Deus. Visto que ao sermos criados por ele, nosso primeiro ato no jardim do Éden foi desobedecê-lo. Somos inimigos de Deus, o apóstolo Paulo diz isso. A uma foram por um caminho de revolta, um motim contra Deus, odiadores de Deus. Mas diante da cruz de Cristo, perante o nosso arrependimento, a graça manifesta-se e somos salvos. Agora por adoção, herdeiros adotivos, para termos o mesmo destino que ele teve, a redenção do corpo, e sermos então glorificados. Essa é a esperança que deve nortear o cristão. Não é que esse corpo aqui nunca morra, mas que ele ressuscite um dia. Não é a esperança de ter uma vida próspera financeira aqui para que este corpo seja exaltado nessa vida. Não. É para que este corpo passe por essa vida, temendo e obedecendo a Deus, morra nessa vida, assim como Jesus morreu, seja ressuscitado como Jesus foi e glorificado como ele agora está no céu. Essa é a esperança do cristão. Se a tua esperança está voltada a curas, tão somente bênçãos financeiras, tão somente aquilo que é palpável e tocável, você vai ser sempre surpreendido e vai estar sempre em débito com Deus, tendo a impressão que está sempre frustrado com Deus, porque essa promessa de cura eterna, de que crente não morre, que crente não pega coronavírus, que crente não tem moto assaltada, roubada, que crente não adoece, de que crente está acima do bem e do mal nesse mundo, é uma esperança amaldiçoada que o neopentecostalismo te trouxe, mas ela não é bíblica, não é escriturística. Você vai ver que durante a Bíblia crentes morrem. Crentes muito melhores que você. Homens muito mais evoluídos espiritualmente do que eu morrer. Por que eu não vou morrer? Por que eu não vou ser frustrado? Por que eu não vou padecer doença? Por que eu não vou passar pelo desemprego? Sendo que o apóstolo Paulo diz que nós também gememos. A criação geme. Os ímpios gemem. A natureza geme, reclama a condição do mundo. Olha o que nós fazemos. Olha o que nós fizemos com o mundo. Olha como nós desconstruímos aquilo que Deus fez para ser perfeito. A natureza geme, a criação geme, os ímpios gemem, nós também gememos. A diferença, a vírgula faz esse sentido. Nós também gememos, vírgula, mas esperamos a adoção. Cremos na redenção do nosso corpo. É a confiança que o ímpio não tem. Você passa pelos meus sofrimentos do ímpio, as mesmas doenças, os mesmos preços altos, os mesmos desempregos, as mesmas violências, as mesmas truculências do governo, a mesma angústia, a mesma doença que mata o crente, mata o ímpio, vírgula. Nós estamos esperando a adoção, é isso que deve confortar você. Se não for a esperança na vida, vindoura, na vida que teremos após essa morte, se não for isso que move a sua vida como cristão, eu sinto dizer que tem algo muito errado com a sua conversão. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança.
Porque alguém que vê algo, por que eu esperaria ainda? O que Paulo está dizendo? A esperança do crente é naquilo que ele não viu ainda. A nova Israel celestial, a nova Jerusalém, onde ali seremos transformados, estaremos na presença de Deus diuturnamente. Você já viu o céu? Não, nunca viu. Essa é a tua esperança. Porque se você tivesse visto o céu, por que você ainda o esperaria? Agora as coisas do mundo são contempláveis, são palatáveis, são tocáveis, de fato existem. Só que se deterioram e morrem com o tempo. A roupa, a traça corrói, o dinheiro o ladrão rouba. A natureza vai se destruindo, vai se deteriorando também, os carros vão estragando. A sua saúde física, agora com 30, já não é a mesma dos 20. Aos 40, não será a mesma dos 30. Aos 60, você vai desejar ter 50. Com 80, muitos estão desejando a morte, porque o corpo que é tocável, o corpo que é possível enxergar, o corpo que é possível tocar, vai se destruindo. Portanto, isso não pode ser tua esperança. Muitos fundamentaram o seu cristianismo, a sua fé, a sua conversão em uma vida perfeita. Como se crente não adoecesse. Como se crente não enfrentasse, não padecesse, perdesse para a doença. Como se crente não morresse. Como se casamento de crente não se frustrasse. Muitos basearam a sua vida e se frustraram com Deus, com os homens de Deus, com a Escritura, porque aquilo que criaram, o Deus que criaram, a vida cristã que inventaram em seus corações, que são maliciosos, essas coisas não se cumpriram e não se cumprirão, porque elas não são bíblicas. Isso causou frustração em milhares, por isso há centenas de milhares de desigrejados no país. E é um movimento que cresce cada vez mais, visto que essas promessas neopentecostais não se cumprem. E quando algo dito da parte de Deus não se cumpre, esse ouvinte não culpa o falso profeta, ele geralmente culpa a Deus. Esse engodo, esse engano maligno fez com que milhares de pessoas não abandonassem as igrejas, mas abandonassem Deus, como se ele fosse algum mentiroso. Eis aí um dos problemas de pessoas usarem o nome de Deus para tudo. No fim, toda a frase, assim diz o Senhor. Assim te digo o Senhor. Olha o peso disso, olha a importância de pregar a palavra verdadeira, porque quando você prega um Deus que não é o Deus da Bíblia e o apresenta como se fosse, se essas palavras que você atribui a ele, essas promessas, profecias que você atribui a ele não se cumprem, você pode matar alguém espiritualmente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. É na fé, na vida vindoura, que o crente deve pôr os seus olhos. É na fé, naquilo que não se viu, naquilo que você ainda não tocou, naquilo que você creu, porque crê em tudo que ele disse. Jesus disse que foi preparar lugar, porque na casa do Pai, na verdade, já há muitas moradas. É nesse lugar onde a glória do Filho de Deus é manifesta. É nesse lugar onde a presença de Deus encobre-nos dos nossos medos. É nesse lugar santo, glorioso, onde a nuvem, a Shekinah de Deus, que foi uma amostra, que foi dada como uma amostra grátis no deserto e protegeu os israelitas de dia do sol e de noite do vento, da chuva, do frio. Essa presença que foi dada em 1% no deserto estará lá completa. É nesse lugar, é nisso que devemos pôr nossa esperança. Saber que um dia estaremos ao lado dele. E que junto dele seremos como um povo só. É a esperança na vida que ainda não tocamos, nós não vimos. Mas nós cremos o testemunho daquele que esteve lá. Só um viu Deus, só um esteve diante de Deus, Jesus. Ele desceu de lá, viveu aqui, morreu e ressuscitou e garantiu que esse lugar existe e foi para lá. Ele foi visto ascender ao céu pelos apóstolos. Os apóstolos morreram para garantir essa verdade. Jesus viveu, cumpriu todas as profecias a respeito de si, inclusive a morte de cruz, e ressuscitou. E quando subiu ao céu, garantiu que estava indo para esse lugar glorioso que ninguém nunca viu, só ele. Então a minha esperança não está fundamentada nas coisas que eu vejo. Porque as coisas que eu vejo, as coisas que eu posso tocar, fatalmente com o tempo se desfarão. E do que vai ter adiantado depositar as minhas esperanças no dinheiro, se um dia o dinheiro vai acabar? Se um dia, quando o Senhor voltar, o dinheiro não vai ser mais útil para nada?
Ninguém vai poder comprar um lugar melhor no céu ou um lugar de menos sofrimento no inferno. Tudo o que podemos tocar aqui, um dia será uma vírgula na história. O tempo presente, o momento, os dias que chamamos de hoje, amanhã evaporaram como fumaça. E o que ficará será a esperança. E no dia que essa esperança se manifestar, quando ele aparecer nas nuvens, aí então, essa fé que você tem, essa fé que eu tenho em algo que eu nunca vi, que eu creio somente porque ele diz que existe. Porque os apóstolos preferiram perder suas famílias, seus empregos, por essa esperança num lugar que Jesus disse para eles. Eles também não viram. Alguns tiveram visões, mas não pisaram lá de fato. Tiveram nuances, vislumbraram espiritualmente como será esse lugar, mas quem esteve lá foi o próprio Jesus, somente Jesus. Então a nossa esperança é nas palavras dele. Ele diz que existe, então eu acredito. Ele morreu por essa causa para que nós possamos enxergar lá também. Então nós cremos, passamos a crer, começamos a crer. Ainda que seja invisível, ainda que seja intocável, até porque se for palpável, não é esperança, é fato, eu estou vendo. Eu vejo essa parede, eu vejo essa câmera, eu vejo essa camisa e eu posso tocar. Só que o segredo é que essas coisas são corruptas, são corruptíveis e estragarão. O tempo vai destruí-las, mas a presença de Deus, ainda que o Espírito seja uma amostra grátis, ainda que a Bíblia, a esperança em Cristo seja amostras grátis, um dia estaremos em completude ante esta glória. E as angústias dos dias de hoje serão risíveis, serão apenas passado, serão apenas fato histórico de que um dia vivemos, de que um dia fomos angustiados, de que um dia fomos atribulados, mas esta alegria que sentimos, que o Espírito Santo nos proporciona, apesar dos sofrimentos dessa vida, apesar das perseguições, apesar dos divórcios, apesar dos desempregos, apesar das doenças, o Senhor, por misericórdia, nos concede uma amostra grátis da sua alegria. É o Espírito Santo, nosso Consolador. Nós sabemos que isso é pequenininho, porque não é completo. É um espelho. Hoje vemos como um espelho manchado, um espelho sujo, confuso, não é perfeito, mas um dia será. Um dia estaremos diante do próprio Deus. Aquilo que é invisível hoje, aquilo que parece impossível hoje, ante a fé em Cristo que nos garantiu, esse lugar existe. Não é um conto, não é uma lenda, não é um livro de Nárnia, não é a história do Senhor dos Anéis, não, existe. Nós seremos levados para lá, seremos ressuscitados assim como ele foi. O testemunho de Cristo é perfeito. Tudo que ele disse sobre si se cumpriu. Tudo que os profetas falaram sobre ele no Velho Testamento, ele cumpriu. A sua morte, a sua ressurreição foram testemunhadas por mais de 500 pessoas. Isso faz com que todas as palavras dele se tornem críveis, se tornem plausíveis, acreditáveis, embora sejam impossíveis. Porque não esperamos naquilo que vemos, esperamos naquilo que não vemos. Com paciência esperamos. Em pleno sofrimento, em plena angústia, mas com paciência esperamos. Diante das tribulações do mundo, das perseguições do mundo, muitos estão enlutados, muitos estão desempregados, mas com paciência esperam. Porque ele garantiu. Eu nunca vi, mas ele garantiu. Essa é a esperança que temos. Em nome do Senhor Jesus.